Olá pessoal, professora Daniele Garcia mais uma vez trazendo uma aula aqui para vocês e hoje uma aula sobre círculo e circunferência. Então eu trouxe aqui para a gente começar, para a gente detalhar a diferença de uma figura para outra. Então a gente precisa lembrar que elas são figuras geométricas planas e que elas se diferenciam sobre as suas dimensões. Então o que é na verdade aí uma circunferência, É quando você tem pontos equidistantes que nós chamamos em relação ao seu centro. Então aí eu tenho uma circunferência. E quando esses pontos eles estão unidos, inclusive os pontos internos, Então por isso que eu acabei pintando aqui para vocês verificarem aqui esse espaço preenchido, eu já chamo ele de círculo. Então eu tenho aqui a diferença de um para outro. Um exemplo bacana para você começar a se familiarizar é o quê? Um anel, eu tenho um exemplo de uma circunferência, tá? Então eu tenho aqui apenas o meu contorno, tá ok? E uma moeda, aí já é o quê? Um círculo. Então a minha moeda, ela tá o quê? Preenchida, tá vendo aqui? Então esses pontos aqui, a união desses pontos aqui formam um círculo. Um outro exemplo que você pode verificar na sua casa, que agora você pode começar a brincar e verificar os objetos que você tem, eu peguei aqui um exemplo de um cofrinho. Então, se eu tirar aqui essa tampa, eu vou ver que essa minha borda é o quê? A minha circunferência, tá? E esse meu fundo aqui, ó, é o meu círculo. Então, a gente costuma dizer, inclusive, em outras palavras, que o círculo nada mais é que que a área dele é delimitada pela fronteira, vamos dizer assim, de uma circunferência, tá? Então, ó, aqui eu tenho ela preenchida, então é um círculo, e aqui é uma circunferência, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês 4 elementos dessas figuras, tá? Então, eu trouxe aqui eles e a gente vai preencher juntos. Então, eu vou marcar aqui o centro dessas minhas figuras, dessa minha circunferência, desse meu círculo em si. E a primeira que eu vou começar a apresentar para vocês é a corda. Então, o que é a corda de uma circunferência, É quando você tem um segmento de reta que liga 2 pontos pertencentes a ela, Então, ou seja, 2 pontos quaisquer. Então, vamos supor que eu tenho aqui um ponto e aqui eu tenho outro. Aqui eu vou chamar de ponto A e aqui de ponto B. Aqui é o centro da minha circunferência, tá? Então, quando eu tiver aqui quando eu ligar, ó, esses 2 pontos, tá ok? Eu vou chamar esses pontos o quê? Esse segmento aqui que ligou, na verdade, Não os 2 pontos. É o que nós definimos como corda de uma circunferência, tá bom? E quando esse segmento aqui, ele passar pelo centro da minha circunferência, ó, eu vou colocar aqui. Quando ele passa pelo centro da circunferência, então, ó, ponto A, ponto B. Aí nós já temos o que chamamos de diâmetro, tá? Então, ó, diâmetro. Então, corda, eles estão o quê? Nas extremidades. Não importa aqui em qual extremidade da minha circunferência. Diâmetro, ele já passa o quê? Pelo centro dessa circunferência. Ele corta o centro dessa minha circunferência, tá legal? Agora eu trago para vocês o quê? O arco de uma circunferência e o raio. Então, o que é o arco aí dessa minha circunferência, Então, mais uma vez, vamos supor que eu tenho um ponto aqui e outro aqui. Vou chamar aqui de ponto C e de ponto D. Então, o arco dessa minha circunferência é o quê? Justamente esse pedaço aqui, ó, Esse contorno, esse comprimento que une esses 2 pontos. Então, ó, vou fazer aqui bem no cantinho só para você entender, ó, esse contorno aqui. Tá? Então, isso daqui é o que nós chamamos de arco de uma circunferência, tá? E para a gente finalizar, eu venho para o raio, Então, o que é o raio? Ele é a distância do centro dessa minha circunferência a um ponto qualquer dela. Então, vou ligar aqui, ó. Esse aqui é o meu centro, eu vou ligar nesse ponto aqui, ponto A. Então, quando eu ligo essa metade até outro ponto dela, seja qual for, tá, pessoal? Às vezes eles podem seguir outras direções no desenho em si. Eu chamo de raio. E aí, se a gente observar, em relação ao raio e o diâmetro, a gente consegue concluir que o diâmetro nada mais é do que 2 vezes o quê? O raio. Porque se eu puxar para cá, se eu continuar
e ligar aqui a um próximo ponto, aí eu tenho o quê? Uma reta, né? Um segmento de reta que passa pela circunferência inteira. E aí eu já tenho o meu diâmetro. Então, mais uma vez, o meu diâmetro nada mais é do que o meu raio 2 vezes, tá? Então, para a gente já finalizar, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que é muito comum a gente verificar aí nas atividades, que é referente à constante π. O que é o π que sempre aparece nos exercícios aí de circunferência, né? Então, o π, essa letra grega, nada mais é do que o comprimento de uma circunferência dividido o quê? Pelo seu diâmetro. Então, se você pegar algum objeto aí na sua casa que seja redondo, né, que tenha esse formato aí de uma circunferência, de um círculo, e você fazer as medições dele e dividir pelo seu diâmetro, então, ó, vou pegar o exemplo aqui do cofrinho, né? Se você fosse, de repente, lá medir todo esse contorno, tá ok? E fazer a divisão pela medida do seu diâmetro, você vai chegar naquele valor de aproximadamente 3,14, que é a sua constante, né? Então, o π, ele é aproximadamente 3,14, certo? E tem as outras casas lá decimais. Então, você vai chegar nesse valor. E isso é constante para qualquer objeto que você for trabalhar. É lógico que aí na sua casa, muitas vezes, você não vai chegar no valor correto, no valor exato, mas é porque você não está trabalhando com as aparelhagens, enfim, com as medições ali corretas para você chegar na constante em si. Mas eu tenho certeza que se você fizer, você vai chegar realmente a um valor muito próximo dessa constante de 3,14. E aí o π, ele é a letra grega, né, a letra P aqui para nós no nosso alfabeto, e esse π, vamos dizer assim, é esse comprimento dessa circunferência, é esse perímetro, né, dela, e aí é por isso que ela recebe esse nome, porque o perímetro escrito em grego, ele se inicia com a letra π, né, que é do nosso alfabeto a letra P. Tá legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas e sugestões coloquem nos comentários e eu aguardo vocês para a próxima aula. Muito obrigada!